Olá, queridos ouvintes. Bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer profundamente com os seus corações. Imaginem um homem milionário que tem tudo na vida, mas carrega uma dor silenciosa que o dinheiro não consegue curar. Uma noite chuvosa vai mudar completamente o destino dele quando encontra alguém que precisa desesperadamente de ajuda. O que começa como um gesto de compaixão vai se transformar em algo muito maior, muito mais profundo do que qualquer um dos dois poderia imaginar. Vamos acompanhar uma jornada de transformação, onde um coração ferido aprende que, às vezes, a família que mais desejamos não vem do sangue, mas das escolhas que fazemos por amor. E quando o passado tentar destruir essa felicidade conquistada, vocês vão ver como o amor verdadeiro é capaz de proteger o que realmente importa. Antes de começarmos, eu quero agradecer cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa seus comentários carinhosos e compartilha nossas histórias. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora para não perder as próximas histórias que estão por vir. E me contem aí nos comentários, de onde vocês estão nos ouvindo neste momento. Escrevam sua cidade e seu país. Adoro saber que nossa família se espalha por tantos lugares diferentes ao redor do mundo. Agora sim, vamos começar nossa história de hoje. Eduardo Mendes ajustou o nó da gravata italiana enquanto observava através da janela do seu escritório no 30º andar. A cidade se estendia diante dele como um tapete de luzes que piscavam na escuridão da noite que chegava. Aos 35 anos, ele havia construído um império que muitos só conseguiam sonhar. Sua construtora era responsável pelos edifícios mais luxuosos da capital, e seu nome estava gravado em placas douradas em dezenas de empreendimentos espalhados pela cidade. Cada prédio que erguia era uma prova do seu talento para transformar sonhos em concreto e aço, mas toda essa grandeza material não conseguia preencher o vazio que crescia dentro do seu peito a cada dia que passava. Era irônico como alguém que construía lares para milhares de famílias não conseguia encontrar paz no próprio lar. O diagnóstico médico ainda ecoava em sua mente como uma sentença que mudou sua vida para sempre. 5 anos atrás, depois de um acidente de carro que quase tirou sua vida, os médicos descobriram que as complicações internas tinham tornado impossível seu sonho de ser pai. Infertilidade masculina irreversível. Foram as palavras frias que o Dr. Ribeiro usou para destruir a esperança que Eduardo carregava desde criança. Ele sempre imaginou que um dia teria filhos correndo pelos corredores da sua casa, que ensinaria um menino a andar de bicicleta ou que levaria uma menina para comprar seu primeiro vestido de festa. Esses sonhos se despedaçaram naquela tarde de terça-feira, no consultório com paredes brancas que cheiravam a desinfetante. O médico havia sido gentil, explicando as opções de tratamento que não existiam, as possibilidades que se tornaram impossibilidades. Eduardo saiu dali, sentindo como se uma parte fundamental de si mesmo tivesse morrido naquelas poltronas de couro cinza. Desde então, Eduardo mergulhou ainda mais fundo no trabalho, como se cada contrato assinado e cada prédio construído pudesse de alguma forma compensar o que ele nunca poderia ter. Seus dias começavam antes do sol nascer e terminavam quando a lua já estava alta no céu. Reuniões intermináveis, visitas a obras, análises de projetos arquitetônicos, negociações com investidores internacionais. Sua secretária, Dona Carmen, uma senhora eficiente de 50 anos, já havia aprendido a organizar sua agenda de forma que ele nunca tivesse tempo livre demais para pensar. Ela sabia, mesmo sem ele falar, que o patrão precisava se manter ocupado para não se afundar na melancolia que às vezes brilhava em seus olhos castanhos. Senhor Eduardo, o arquiteto japonês chegou para a reunião, ela anunciava, sempre pontual, sempre cuidadosa com o tom de voz que usava quando percebia que ele estava mais pensativo. Seus relacionamentos amorosos sempre terminavam da mesma forma trágica e previsível. As mulheres que se aproximavam dele inicialmente ficavam impressionadas com seu sucesso e sua generosidade. Eduardo era conhecido por ser um namorado atencioso, que enviava flores sem motivo especial, que lembrava de datas importantes, que planejava jantares românticos em restaurantes, com vista para a cidade iluminada. Mas quando chegava o momento inevitável de falar sobre filhos, sobre constituir família,
sobre planos para o futuro que incluíam berços e fraldas, tudo desmoronava como um castelo de cartas. Algumas tentavam fingir que não se importavam, que o amor delas era suficiente, que não precisavam de filhos para serem felizes. Mas Eduardo sabia ler nos olhos delas a decepção crescente e a tristeza que tentavam esconder atrás de sorrisos forçados. Ele não culpava nenhuma delas. Jamais poderia fazer isso. Como criticar alguém por querer algo tão natural e fundamental como a maternidade? A solidão se tornou sua companheira mais constante e fiel. Sua mansão no bairro mais nobre da cidade tinha 12 quartos elegantemente decorados, uma piscina olímpica que refletia as estrelas, jardins que pareciam saídos de revistas europeias, mas ecoava com um silêncio que às vezes era ensurdecedor. Eduardo caminhava pelos corredores largos de mármore importado e sentia como se fosse um fantasma na própria casa, um rei solitário em um palácio vazio. Tinha funcionários que cuidavam de tudo com perfeição militar, jardineiros que mantinham cada planta no lugar exato, faxineiras que deixavam cada superfície brilhando, cozinheiros que preparavam refeições para uma pessoa só. Mas quando a noite chegava e eles iam embora para suas próprias famílias, ele ficava sozinho com seus pensamentos tortuosos e seus arrependimentos que cresciam como ervas daninhas no jardim da sua alma. Muitas vezes se pegava imaginando como seria diferente se tivesse feito outras escolhas, se tivesse dirigido mais devagar naquela noite fatídica, se tivesse tomado outro caminho para casa. Sua mãe, Dona Helena, uma senhora de 62 anos com cabelos grisalhos sempre presos em um coque elegante e olhos que carregavam a sabedoria de quem criou um filho sozinha, não conseguia esconder a preocupação que crescia a cada visita ao filho. Ela havia criado Eduardo sozinha depois que o marido morreu, quando o menino tinha apenas 12 anos, vítima de um infarto fulminante que deixou mãe e filho desamparados financeiramente, mas unidos por um amor inquebrantável. Helena trabalhou duro como costureira, costurando vestidos de noiva até altas horas, consertando roupas dos vizinhos, fazendo bordados delicados para ganhar cada centavo que investia na educação do filho. Suas mãos calejadas contavam a história de sacrifícios que Eduardo jamais esqueceu, e agora que ele havia vencido na vida de forma tão espetacular, ela só queria vê-lo verdadeiramente feliz. Meu filho, dinheiro não esquenta coração quando a casa está vazia. Ela sempre dizia quando Eduardo chegava tarde de mais uma reunião de negócios, ainda vestindo o terno caro que não disfarçava o cansaço nos seus olhos. Você precisa encontrar alguém que te complete, que traga alegria e risadas para esta casa que parece um museu. Eduardo sempre sorria com carinho e beijava a testa da mãe, sentindo o perfume suave de lavanda que ela usava desde que ele era criança, mas por dentro sabia que ela não entendia completamente a profundidade da sua dor. Nos fins de semana, Eduardo desenvolveu um hábito que era ao mesmo tempo seu remédio e seu veneno. Ele costumava dirigir sem destino pela cidade, especialmente pelos bairros mais simples onde havia crescido, onde as casas eram pequenas, mas cheias de vida, onde as janelas ficavam abertas e se podia ouvir o som de famílias vivendo suas rotinas simples e preciosas. Ele gostava de ver as famílias nas praças, os pais empurrando carrinhos de bebê enquanto conversavam sobre o dia de trabalho, as crianças correndo e gritando de alegria nos parquinhos coloridos, os avós sentados nos bancos alimentando pombos enquanto observavam os netos brincarem. Era uma tortura doce que ele infligia a si mesmo, como se precisasse se lembrar constantemente do que estava perdendo, como se a dor fosse necessária para manter sua alma desperta. Algumas vezes parava o carro importado em locais discretos e ficava observando de longe, imaginando como seria segurar a mão de um filho pequeno, como seria ouvir uma vozinha aguda chamando papai pela primeira vez, como seria ensinar a amarrar o cadarço do tênis ou explicar por que o céu é azul. A filantropia havia se tornado uma forma de Eduardo canalizar sua necessidade desesperada de cuidar de alguém, de exercer o instinto paternal que queimava dentro dele como uma chama que nunca se apagava. Ele doava quantias enormes para orfanatos e creches, sempre de forma completamente anônima, usando intermediários e fundações para manter seu nome longe dos holofotes. Visitava essas instituições disfarçado de inspetor da prefeitura ou consultor educacional,
só para poder passar algumas horas preciosas perto das crianças que não tinham família. Ver seus sorrisos inocentes e seus olhos cheios de esperança, mesmo depois de tanta rejeição e abandono, ao mesmo tempo curava e abria feridas profundas no seu coração machucado. As freiras e cuidadoras sempre comentavam sobre sua gentileza natural e sua forma intuitiva de lidar com os pequenos, como se ele tivesse nascido para ser pai. O Senhor tem um dom especial com crianças, elas diziam, sem saber que cada palavra era como sal numa ferida que nunca cicatrizava completamente. Eduardo sempre respondia com um sorriso educado e mudava de assunto rapidamente, porque falar sobre isso doía mais do que conseguia suportar. A chuva começou a cair forte naquela terça-feira de outubro, transformando as ruas da cidade em rios turbulentos que refletiam as luzes dos postes como estrelas afogadas. Eduardo havia passado o dia inteiro em reuniões tensas com investidores japoneses que queriam construir um complexo residencial na Zona Sul, e agora, às 9h30 da noite, finalmente dirigia de volta para casa. Seu carro importado cortava as ruas vazias com o ronco suave do motor, enquanto ele pensava nos contratos que precisava revisar antes de dormir. A chuva batia no para-brisa com força, e os limpadores trabalhavam em ritmo acelerado, criando um som hipnótico que quase o fazia esquecer do cansaço que pesava em seus ombros. O rádio tocava uma música clássica suave, e Eduardo ajustou o volume para que a melodia o ajudasse a relaxar depois de mais um dia exaustivo, construindo seu império de concreto e aço. Foi quando ele a viu. Uma figura pequena e curvada na calçada, tentando se proteger da chuva embaixo de uma marquise, quebrada de uma loja que havia fechado há meses. Mesmo através da cortina de água que caía do céu, Eduardo conseguiu perceber que era uma mulher jovem, e havia algo na postura dela que o fez diminuir a velocidade instintivamente. Ela segurava uma mala pequena e desgastada contra o peito, e suas roupas estavam encharcadas apesar do abrigo precário que tentava encontrar. O instinto de Eduardo foi acelerar e seguir seu caminho. Afinal, a cidade estava cheia de pessoas em situações difíceis, e ele não podia ajudar a todas. Mas algo na cena o incomodou profundamente. Uma sensação estranha no estômago que o fez parar o carro alguns metros à frente e olhar pelo retrovisor. A mulher havia se dobrado ainda mais, uma das mãos apoiada na parede, e mesmo de longe ele podia ver que ela estava em algum tipo de sofrimento físico. Eduardo estacionou o carro e pegou o guarda-chuva do banco de trás, sentindo a água fria bater em seu rosto assim que abriu a porta. Seus sapatos italianos de couro pisaram nas poças de água suja da calçada, enquanto ele caminhava em direção à figura que agora conseguia ver mais claramente. Era uma moça que aparentava ter pouco mais de 20 anos, com cabelos castanhos escuros, grudados no rosto pela chuva, e quando ela levantou os olhos para olhá-lo, Eduardo sentiu um aperto no peito. Ela estava claramente grávida, muito grávida, e seus olhos azuis estavam cheios de lágrimas que se misturavam com a água da chuva. "Com licença, a senhora está bem?" Eduardo perguntou, abrindo o guarda-chuva sobre os dois, e sentindo imediatamente como ela recuou com medo, apertando a mala contra o peito como se fosse um escudo protetor. A desconfiança em seus olhos era compreensível. Uma mulher sozinha, vulnerável, grávida. Na rua durante a madrugada tinha todos os motivos para temer um homem estranho, mesmo que ele estivesse tentando ajudar. "Eu estou bem, obrigada", Marina respondeu com a voz trêmula, tentando se afastar, mas Eduardo podia ver claramente que ela não estava bem coisa nenhuma. Suas contrações eram visíveis mesmo através da roupa molhada, e ela segurava a barriga com uma das mãos, enquanto se apoiava na parede com a outra. Eduardo manteve uma distância respeitosa, mas não saiu debaixo do guarda-chuva que os protegia. "Desculpe insistir, mas a senhora parece estar com dor. Eu posso chamar uma ambulância ou levá-la para um hospital", ele ofereceu com gentileza, notando como ela mordia o lábio inferior para conter os gemidos que queriam escapar. Marina olhou para ele com mais atenção, notando o terno caro, o relógio dourado, o carro luxuoso estacionado na rua, e por um momento pensou se não seria melhor aceitar a ajuda daquele homem bem vestido do que continuar ali na chuva, sem ter para onde ir. "Eu não tenho dinheiro para hospital", ela sussurrou baixando os olhos com vergonha, e Eduardo sentiu o coração se partir ao ouvir aquelas palavras carregadas de desespero e dignidade ferida.
A senhora não precisa se preocupar com dinheiro, Eduardo disse imediatamente, tirando o celular do bolso interno do paletó. Eu tenho uma médica de confiança que pode atendê-la, e eu cuido de todos os custos. A senhora está em trabalho de parto, não é? Marina o olhou com surpresa, não esperando tanta generosidade de um completo estranho, e assentiu lentamente com a cabeça. As contrações estavam ficando mais frequentes e mais dolorosas, e ela sabia que não conseguiria ficar muito mais tempo na rua. Por que o senhor faria isso por mim? Nem me conhece, ela perguntou, e Eduardo sentiu que precisava ser honesto com ela. Porque toda mulher merece ter seu bebê em segurança. Ele respondeu simplesmente, discando o número da doutora Carla, uma obstetra que atendia as esposas dos seus clientes mais ricos. Doutora Carla, sou Eduardo Mendes. Tenho uma emergência aqui. Uma jovem em trabalho de parto precisa de atendimento imediato. Pode nos receber no Hospital Santa Clara agora? A conversa foi breve e eficiente, e quando desligou, Eduardo se voltou para Marina com um sorriso tranquilizador. Marina ainda hesitava, seus instintos de autopreservação lutando contra a necessidade urgente de cuidados médicos. Ela havia aprendido da pior forma possível que não podia confiar facilmente nos homens, especialmente depois de tudo que Ricardo havia feito com ela. Mas havia algo nos olhos daquele homem desconhecido, uma sinceridade que ela não conseguia ignorar, uma gentileza que parecia genuína demais para ser fingida. Como eu sei que posso confiar no senhor? Ela perguntou. E Eduardo entendeu perfeitamente a pergunta. Ele tirou a carteira do bolso e mostrou sua identidade. Meu nome é Eduardo Mendes. Sou dono da construtora Mendes em Associados. Pode procurar meu nome na internet se quiser. Eu só quero ajudá-la a ter seu bebê em segurança. Marina conhecia o nome da construtora. Era impossível viver na cidade sem ver as placas douradas em vários prédios importantes. Isso a tranquilizou um pouco, mas foi outra contração forte que finalmente a convenceu a aceitar a ajuda. Tudo bem, ela sussurrou, dobrando-se de dor. Eu aceito sua ajuda. Eduardo a ajudou a caminhar até o carro, abrindo a porta traseira e ajustando os bancos de couro para que ela ficasse o mais confortável possível. Ele ligou o aquecedor no máximo e entregou-lhe um casaco que guardava no carro, um gesto pequeno, mas que significou muito para Marina. Durante o caminho para o hospital, ele tentou conversar para distraí-la da dor, perguntando coisas simples como seu nome e há quanto tempo as contrações haviam começado. Eu me chamo Marina, ela conseguiu dizer entre uma contração e outra, e acho que o trabalho de parto começou há umas 2 horas. Eduardo dirigia com cuidado, evitando buracos e freadas bruscas, sempre olhando pelo retrovisor para se certificar de que ela estava bem. Marina é um nome bonito, ele comentou, tentando manter um tom de voz calmo e reassegurador. Seu bebê vai nascer em segurança, eu prometo. No Hospital Santa Clara, a doutora Carla já estava esperando com uma equipe completa e uma cadeira de rodas. Eduardo acompanhou todo o processo de internação, preenchendo formulários e garantindo que Marina recebesse o melhor atendimento possível. Ele pagou antecipadamente por um quarto particular e todos os exames necessários, ignorando completamente os protestos tímidos de Marina sobre não poder pagar de volta. A senhora não me deve nada, ele insistiu, sentando-se na cadeira ao lado da cama onde ela estava sendo examinada. Só quero que tudo corra bem com vocês dois. Marina o olhava com uma mistura de gratidão e incredulidade, não conseguindo entender por que aquele homem estava sendo tão bondoso com uma completa estranha. Ela havia perdido a fé na bondade humana, depois de tudo que Ricardo havia feito, mas ali estava um homem que nem a conhecia, disposto a gastar uma fortuna para garantir que seu bebê nascesse em segurança. Por que está fazendo isso? Marina perguntou quando ficaram sozinhos no quarto, enquanto esperavam os resultados dos exames. Eduardo ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela do hospital para a cidade que continuava sendo castigada pela chuva. Como explicar para uma mulher que estava prestes a ser mãe que ele jamais teria essa chance? Como falar sobre a dor de não poder gerar uma vida quando ela estava ali, corajosa e forte, prestes a trazer uma nova alma para o mundo? Porque eu sei o que é sentir que não há esperança, ele disse finalmente, voltando-se para olhá-la nos olhos. E ninguém deveria passar por isso sozinho. Marina sentiu que havia muito mais por trás daquelas palavras, mas outra contração a impediu de fazer mais perguntas.
Eduardo se levantou imediatamente, chamando a enfermeira e segurando a mão de Marina quando ela estendeu o braço procurando apoio. Naquele momento, algo indefinível passou entre eles. Uma conexão silenciosa que nenhum dos dois conseguiu explicar, mas que os dois sentiram profundamente no coração. As primeiras horas no hospital passaram como um turbilhão de exames, medicamentos e preparativos para o parto. Marina estava em trabalho de parto avançado, mas os médicos conseguiram estabilizar a situação e garantir que tanto ela quanto o bebê estavam seguros. Eduardo permaneceu no hospital durante toda a noite, dormindo desconfortavelmente numa poltrona do corredor, recusando-se a ir para casa enquanto não soubesse que Marina estava bem. Sempre que as enfermeiras saíam do quarto, ele perguntava sobre o estado dela, e sua preocupação genuína não passou despercebida pela equipe médica. "O senhor é o marido dela?" Uma das enfermeiras perguntou, e Eduardo balançou a cabeça. "Não, eu apenas a encontrei na rua durante a chuva e trouxe para cá." A enfermeira o olhou com admiração, pois era raro ver tanta dedicação de um completo estranho. Durante a madrugada, Marina pediu para vê-lo e quando Eduardo entrou no quarto, encontrou-a mais calma, mas com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Eu preciso te contar por que estava na rua", Marina disse com a voz fraca, mas determinada. Eduardo se sentou na cadeira ao lado da cama, preparado para ouvir qualquer coisa que ela quisesse compartilhar. "Meu ex-marido, Ricardo, me expulsou de casa ontem à noite", ela começou, limpando as lágrimas que insistiam em cair. "Nós estávamos casados há 2 anos, e eu pensava que éramos felizes. Quando descobri que estava grávida, eu fiquei tão feliz, achei que ele também ficaria." Eduardo sentiu a raiva crescer dentro dele, mas manteve a expressão neutra, sabendo que Marina precisava falar. Mas Ricardo mudou completamente durante a gravidez. Ele começou a chegar tarde em casa, a ser grosso comigo, a dizer que um bebê ia atrapalhar os planos dele. Eu tentei ser compreensiva, pensando que era só nervosismo de pai de primeira viagem. Marina parou para respirar fundo. A dor emocional claramente tão intensa quanto as contrações físicas que sentia. "Ontem eu descobri por que ele estava agindo daquela forma", Marina continuou, sua voz tremendo de mágoa. "Uma vizinha me contou que Ricardo tem outra família há mais de 1 ano, uma mulher e um filho pequeno. Quando eu confrontei ele, ele nem tentou negar. Disse que eu era só um erro que ele cometeu, que nunca me amou de verdade e que não queria ter nada a ver comigo ou com o bebê." Eduardo cerrou os punhos involuntariamente, imaginando como alguém poderia ser tão cruel com uma mulher grávida. "Ele me deu 1 hora para pegar minhas coisas e sair de casa. Disse que se eu tentasse processá-lo ou criar problemas, ele ia sumir e eu nunca mais veria nenhum centavo. Eu não tinha para onde ir. Meus pais morreram quando eu era adolescente e eu não tenho família próxima." Marina olhou para Eduardo com os olhos cheios de lágrimas, mas também com uma dignidade ferida que tocou profundamente o coração dele. Eduardo ficou em silêncio por alguns momentos, processando a crueldade da história que acabara de ouvir. Como um homem podia abandonar a própria esposa grávida, deixá-la na rua como se ela não valesse nada? A raiva que sentia por Ricardo era tão intensa que ele precisou respirar fundo várias vezes para se acalmar. "Marina, eu sinto muito por tudo que você passou", ele disse finalmente, sua voz carregada de sinceridade. "Nenhuma mulher, especialmente uma mulher grávida, deveria passar por isso. Esse homem não merece nem ser chamado de marido." Marina assentiu, limpando o nariz com um lenço de papel que Eduardo lhe ofereceu. "Eu trabalhava como auxiliar administrativa, numa pequena empresa, mas o salário mal dava para ajudar com as contas de casa. Agora não tenho emprego, não tenho casa, não tenho nada. Não sei o que vou fazer quando sair daqui." A vulnerabilidade na voz dela partiu o coração de Eduardo, que sentiu uma necessidade urgente de protegê-la e ao bebê que estava para nascer. "Marina, eu quero fazer uma proposta para você", Eduardo disse, medindo cuidadosamente suas palavras. "Eu tenho uma casa grande, muito grande na verdade, e fico sozinho lá a maior parte do tempo. Você poderia ficar lá durante sua recuperação pós-parto, pelo menos até decidir o que quer fazer da vida." Marina o olhou com surpresa, não esperando uma oferta tão generosa. "Eu não posso aceitar isso", ela protestou imediatamente. "O senhor já fez demais por mim. Não posso me aproveitar da sua bondade desse jeito." Eduardo balançou a cabeça, um sorriso gentil aparecendo em seu rosto cansado.
Você não estaria se aproveitando de nada. Na verdade, seria um favor que você estaria me fazendo. Aquela casa está vazia demais, e eu ficaria feliz em saber que está servindo para ajudar alguém que realmente precisa. Marina ainda hesitava, seu orgulho lutando contra a necessidade prática de ter um lugar seguro para se recuperar e cuidar do bebê. Pense assim, Eduardo continuou, vendo a hesitação nos olhos dela. Você vai precisar de tempo para se recuperar do parto, para cuidar do bebê, para se reorganizar. Não é smart tentar fazer tudo isso sozinha, sem apoio, sem um lugar seguro para ficar. Aceite minha ajuda pelo bem do seu filho. A menção ao bebê tocou Marina profundamente, porque ela sabia que Eduardo estava certo. Por mais que seu orgulho doesse, ela precisava pensar no que era melhor para a criança que estava para nascer. E se as pessoas falarem? E se pensarem mal da situação? Ela perguntou, preocupada com as possíveis fofocas e mal-entendidos. Eduardo deu de ombros, mostrando que não se importava com a opinião alheia. As pessoas sempre vão falar, independentemente do que façamos. O importante é que você e o bebê estejam seguros e bem cuidados. O resto é apenas barulho. Marina sentiu uma onda de gratidão tão intensa que novas lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Depois de muito pensar e algumas contrações que a lembraram da urgência da situação, Marina finalmente concordou com a proposta de Eduardo. Tudo bem, ela disse com a voz embargada. Eu aceito sua oferta, mas só até conseguir me organizar e encontrar um emprego. Eu não quero ser um peso na sua vida. Eduardo sorriu, sentindo uma sensação estranha de completude, como se um pedaço que estava faltando na sua vida finalmente tivesse encontrado seu lugar. Você nunca seria um peso, Marina. E não se preocupe com prazos ou pressa. Tome o tempo que precisar. Eles conversaram ainda por algumas horas, Eduardo contando um pouco sobre sua vida, sua empresa, sua mãe Dona Helena, que certamente ficaria encantada em ajudar com o bebê. Marina se sentiu gradualmente mais relaxada, percebendo que Eduardo era genuinamente uma pessoa boa, alguém em quem ela podia confiar durante um dos momentos mais vulneráveis da sua vida. Quando o dia amanheceu, Eduardo ligou para sua mãe para contar sobre Marina e pedir que ela preparasse um dos quartos da mansão para receber a moça e o bebê. Dona Helena, depois do susto inicial, ficou emocionada com a possibilidade de ter uma mulher grávida e um bebê na casa. Meu filho, você fez a coisa certa, ela disse pelo telefone, sua voz cheia de orgulho. Essa casa precisa de vida, de risadas, de movimento. Eu vou preparar tudo com o maior carinho. Eduardo também ligou para Dona Carmen, sua secretária, pedindo que ela cancelasse todos os compromissos dos próximos dias, pois ele queria estar presente durante o nascimento do bebê de Marina. Carmen ficou surpresa com o pedido, mas conhecia Eduardo há anos e sabia que quando ele tomava uma decisão baseada no coração, nada o fazia mudar de ideia. Marina passou o dia descansando e se preparando para o parto, que os médicos esperavam que acontecesse nas próximas 24 horas. Eduardo permaneceu no hospital, saindo apenas para comprar roupas para o bebê e alguns itens essenciais que Marina ia precisar. Ele escolheu cada peça com cuidado, imaginando como seria ver aquela criança usando as roupinhas macias e coloridas. Comprou fraldas, mamadeiras, um berço portátil, mantas, brinquedos educativos, tudo que um bebê recém-nascido poderia precisar. Quando voltou ao hospital com várias sacolas, Marina ficou emocionada ao ver o cuidado com que ele havia escolhido cada item. Eduardo, isso tudo deve ter custado uma fortuna, ela disse, tocando delicadamente uma mantinha azul bordada com patinhos. O dinheiro não importa, ele respondeu, e Marina percebeu que para ele aquilo era verdade. O que importa é que seu bebê tenha tudo o que precisa desde o primeiro dia. Naquela noite, enquanto Marina descansava, Eduardo ficou pensando em como sua vida havia mudado completamente em menos de 24 horas. Pela primeira vez em anos, ele sentia que tinha um propósito que ia além dos negócios e dos contratos. Cuidar de Marina e do bebê que estava para nascer havia despertado nele sentimentos que ele pensava estarem mortos para sempre. Ele não conseguia explicar exatamente o que estava sentindo, mas sabia que era algo profundo e transformador. Talvez fosse a chance de exercer a paternidade que lhe havia sido negada, ou talvez fosse simplesmente a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém que realmente precisava. Seja qual fosse a razão, Eduardo sabia que não havia caminho de volta.
Marina e seu bebê haviam se tornado a coisa mais importante na sua vida, e ele faria qualquer coisa para protegê-los e cuidar deles. O trabalho de parto de Marina começou para valer na madrugada de quinta-feira, com contrações que chegavam a cada 3 minutos e uma intensidade que fazia com que ela apertasse a mão de Eduardo até deixar marcas dos dedos em sua pele. Ele não saiu do lado dela, nem por um momento, sussurrando palavras de encorajamento e limpando o suor da testa dela com uma toalha úmida. Você é muito forte, Marina. Seu bebê já está quase chegando. Ele dizia com uma ternura que surpreendeu até as enfermeiras experientes, que já haviam visto muitos pais nervosos, mas raramente alguém tão dedicado que não fosse família. A doutora Carla monitorava cada contração, cada batimento cardíaco do bebê, e tranquilizava Eduardo sempre que ele perguntava se estava tudo correndo bem. É um parto normal e saudável, ela explicava pacientemente. Mãe e bebê estão se saindo perfeitamente. Eduardo absorvia cada palavra da médica como se sua própria vida dependesse delas, sentindo uma ansiedade e uma emoção que jamais havia experimentado antes. Por volta das 6 da manhã, Marina entrou na fase final do trabalho de parto, e Eduardo foi convidado a esperar do lado de fora da sala de cirurgia. Ele caminhou pelos corredores do hospital como um animal enjaulado, incapaz de ficar parado, verificando o relógio a cada poucos segundos e imaginando o que estava acontecendo do outro lado daquelas portas duplas. Dona Helena chegou ao hospital ainda de madrugada, trazendo uma mala com roupas limpas para Eduardo e um terço nas mãos, rezando baixinho pelas 2 vidas que estavam sendo cuidadas pelos médicos. Meu filho, você está mais nervoso do que eu estava quando você nasceu. Ela observou com um sorriso carinhoso, tocando o braço do filho que tremia ligeiramente de ansiedade. É normal se sentir assim quando alguém que amamos está passando por um momento importante. A palavra amamos ecoou na mente de Eduardo, e ele se deu conta de que era exatamente isso que estava sentindo, um amor profundo e protetor por Marina e pelo bebê que nem havia nascido ainda. Às 7h15 da manhã, o primeiro choro de Gabriel ecoou pelos corredores do hospital, um som agudo e poderoso que anunciava a chegada de uma nova vida ao mundo. Eduardo sentiu as pernas bambearem e precisou se apoiar na parede, uma emoção avassaladora tomando conta de todo o seu ser. Lágrimas que ele nem sabia que estavam lá começaram a descer por seu rosto, e Dona Helena o abraçou, também chorando de emoção. Nasceu, meu filho. O bebê nasceu. Ela sussurrou, e Eduardo sentiu como se seu coração fosse explodir de alegria. Minutos que pareceram horas se passaram até que a doutora Carla apareceu na porta, ainda vestindo a roupa cirúrgica, com um sorriso radiante no rosto. Eduardo, você quer conhecer o Gabriel? Ele está perfeito. E a Marina se saiu como uma campeã. Eduardo mal conseguiu formar palavras, apenas assentiu com a cabeça e seguiu a médica de volta para dentro da sala onde Marina, pálida mas sorrindo, segurava um pequeno embrulho azul nos braços. Eduardo, este é o Gabriel, Marina disse com a voz cansada, mas cheia de amor, levantando ligeiramente o bebê para que ele pudesse ver melhor. Gabriel era pequeno e perfeito, com uma cabeleira escura que lembrava a da mãe e um rostinho sereno que parecia estar em paz com o mundo que acabara de descobrir. Eduardo se aproximou devagar, como se estivesse em um sonho, e quando Marina estendeu os braços oferecendo o bebê para ele segurar, Eduardo pensou que seu coração ia parar de bater. Eu posso? Ele perguntou com a voz embargada, e Marina assentiu com um sorriso que iluminou todo o seu rosto cansado. Claro que pode. Ele precisa conhecer o homem que salvou nossa vida. Eduardo estendeu os braços trêmulos e recebeu Gabriel com o cuidado de quem segura o tesouro mais precioso do mundo. O bebê pesava quase nada, mas para Eduardo era como se estivesse segurando todo o significado da vida entre suas mãos. No momento em que Gabriel foi colocado em seus braços, algo fundamental mudou dentro de Eduardo. Foi como se uma parte da sua alma que estava adormecida há anos suddenly despertasse com uma força avassaladora. Ele olhou para aquele rostinho pequeno e perfeito, para os olhinhos fechados e os pequenos punhos cerrados, e soube sem sombra de dúvida que amava aquela criança como se fosse seu próprio filho. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto enquanto ele balançava Gabriel suavemente, sussurrando palavras sem sentido
que saíam direto do coração. Oi, pequeno Gabriel. Eu sou o Eduardo, e eu prometo que vou cuidar de você e da sua mãe para sempre. Marina observava a cena com o coração apertado de emoção, vendo a transformação que acontecia diante dos seus olhos. Eduardo, aquele homem poderoso e bem-sucedido, havia se tornado Putty nas mãos de um bebê recém-nascido. E ela podia ver o amor puro e incondicional brilhando nos olhos dele. Ele é perfeito, Eduardo sussurrou, incapaz de tirar os olhos de Gabriel. Olha só esses dedinhos minúsculos, essa carinha de anjo. Marina, você fez um milagre. Marina sentiu o coração se encher de uma gratidão tão profunda que era quase dolorosa. Ver Eduardo segurando seu filho com tanto amor e cuidado a fez perceber que talvez o destino tivesse colocado aquele homem extraordinário no caminho deles por uma razão muito especial. Você quer segurá-lo mais um pouco? Ela perguntou, vendo como Eduardo parecia relutante em devolver Gabriel. Se você não se importar, eu adoraria. Eduardo respondeu, sua voz ainda embargada de emoção. Eu nunca segurei um bebê recém-nascido antes. É indescritível. Marina o observou por mais alguns minutos, vendo como Eduardo falava baixinho com Gabriel, como seus dedos acariciavam delicadamente a cabecinha do bebê, como ele parecia ter encontrado seu lugar natural no mundo. Dona Helena foi chamada para conhecer Gabriel, e quando entrou na sala e viu Eduardo segurando o bebê, ela também se emocionou até as lágrimas. Meu Deus, que bebê mais lindo! Ela exclamou, aproximando-se para tocar delicadamente a mãozinha de Gabriel. Marina, querida, você é abençoada. Este menino é perfeito. Dona Helena olhou para Eduardo e viu algo nos olhos do filho que não via há muitos anos, uma felicidade genuína, uma completude que transformava toda a expressão do seu rosto. Eduardo, você está radiante, ela comentou, e Eduardo sorriu, um sorriso que vinha do fundo da alma. Mãe, eu não sabia que era possível amar alguém tão intensamente, tão rapidamente. Gabriel, ele é especial. Eu posso sentir. Dona Helena assentiu, compreendendo perfeitamente o que o filho estava sentindo, porque ela mesma havia passado por essa transformação quando Eduardo nasceu. Nas horas que se seguiram, Eduardo se recusou a sair do quarto, ajudando Marina com tudo que ela precisava e aprendendo a cuidar de Gabriel como se fosse um estudante dedicado. Ele observava cada movimento das enfermeiras quando elas trocavam a fralda do bebê. Prestava atenção em como elas o embalavam quando ele chorava. Perguntava sobre horários de amamentação e cuidados gerais. O senhor aprende rápido, comentou uma das enfermeiras mais experientes. Parece que nasceu para ser pai. Eduardo sentiu o coração se apertar com o comentário, mas desta vez não foi de dor. Foi de uma alegria profunda e inesperada. Talvez ele realmente tivesse nascido para ser pai, e talvez Gabriel fosse o filho que o destino havia preparado para ele de uma forma que jamais poderia ter imaginado. Durante a primeira noite de Gabriel no mundo, Eduardo se ofereceu para ficar acordado durante os turnos noturnos, para que Marina pudesse descansar e se recuperar do parto. Ele aprendeu a preparar mamadeiras, a trocar fraldas no escuro sem acordar o bebê, a reconhecer os diferentes tipos de choro e o que cada um significava. Gabriel parecia se acalmar naturalmente nos braços de Eduardo, e Marina observava com fascínio como seu filho e aquele homem extraordinário desenvolviam uma conexão que parecia sobrenatural. Ele gosta de você, ela comentou na terceira madrugada, quando Gabriel havia parado de chorar assim que Eduardo o pegou no colo. É como se ele soubesse que você é uma pessoa especial. Eduardo sorriu, balançando Gabriel suavemente, enquanto olhava pela janela do hospital para a cidade que começava a despertar. Na verdade, é Gabriel que é especial. Ele mudou minha vida completamente e ele nem sabe disso ainda. No quinto dia após o nascimento, quando Marina recebeu alta médica, Eduardo já havia se transformado em um pai dedicado em todos os sentidos, exceto no biológico. Ele carregava Gabriel com a confiança de alguém que havia cuidado de bebês a vida inteira. Conhecia cada expressão do rostinho pequeno, sabia exatamente como embalar o menino para que ele dormisse tranquilo. Marina observava essa transformação com uma mistura de gratidão, admiração e algo mais profundo que ela ainda não conseguia nomear. Eduardo havia entrado em suas vidas como um salvador, mas estava se tornando muito mais do que isso. Estava se tornando a família que ela e Gabriel nunca souberam que precisavam.
Quando saíram do hospital naquela manhã ensolarada, Eduardo carregando Gabriel no bebê conforto que havia comprado, e Marina caminhando ao lado deles ainda um pouco fraca, mas radiante de felicidade, eles pareciam uma família de verdade. E talvez, Marina pensou enquanto observava Eduardo conversando baixinho com Gabriel durante o trajeto para a mansão, talvez eles realmente fossem uma família, ligados não pelo sangue, mas por algo muito mais forte, pelo amor incondicional que havia nascido no momento em que seus destinos se cruzaram naquela noite chuvosa que mudou tudo. A chegada à mansão de Eduardo foi um momento marcante que Marina jamais esqueceria. Dona Helena havia transformado um dos quartos em um verdadeiro berçário de príncipe, com um berço de madeira maciça, móveis coloridos pendurados no teto, prateleiras cheias de livros infantis e uma poltrona confortável posicionada estrategicamente perto da janela, para os momentos de amamentação. Meu Deus, Dona Helena, a senhora não precisava fazer tudo isso. Marina disse com os olhos marejados, impressionada com o carinho e a dedicação que a sogra de Eduardo havia colocado em cada detalhe. Claro que precisava, querida. Dona Helena respondeu, pegando Gabriel no colo, com a naturalidade de uma avó experiente. Este bebê merece ter tudo do bom e do melhor. E você também, Marina. Vocês são família agora. A palavra família ecoou no coração de Marina, que ainda estava se acostumando com a ideia de pertencer a algum lugar depois de meses se sentindo completamente perdida e abandonada no mundo. Eduardo assumiu naturalmente o papel de pai dedicado, mesmo sabendo que Gabriel não era biologicamente seu filho. Todas as manhãs, antes de ir para a empresa, ele passava pelo berçário para dar bom dia ao bebê, conversando com ele em um tom suave e carinhoso que Marina ouvia através das paredes e que sempre a fazia sorrir. Bom dia, campeão, Eduardo dizia, pegando Gabriel no colo e caminhando pela casa enquanto contava os planos do dia. Hoje o papai tem algumas reuniões importantes, mas vou tentar voltar cedo para brincar com você. A palavra papai saía naturalmente dos lábios de Eduardo, e Gabriel parecia responder aos sons, movendo os bracinhos e fazendo pequenos ruídos que derretiam o coração de qualquer um que estivesse presente. Marina observava essas interações matinais com uma mistura de gratidão e algo mais profundo que ela ainda estava aprendendo a reconhecer, um amor crescente pelo homem que havia escolhido amar seu filho como se fosse sangue do seu sangue. As noites eram os momentos mais especiais para a pequena família que estava se formando. Eduardo fazia questão de ajudar com os cuidados noturnos de Gabriel, levantando sempre que o bebê chorava, mesmo quando Marina insistia que ela podia cuidar sozinha. Você precisa descansar, ele sempre dizia, já se levantando da cama e colocando o roupão. Deixa que eu vou ver o que nosso príncipe precisa. Eduardo havia aprendido a distinguir os diferentes tipos de choro de Gabriel com uma precisão impressionante. Sabia quando era fome, quando era fralda suja, quando era apenas vontade de colo. Durante essas vigílias noturnas, ele conversava baixinho com o bebê, contando histórias da sua infância, dos negócios que estava tocando, dos planos que tinha para o futuro de Gabriel. Quando você crescer, vou te ensinar a jogar futebol. Ele sussurrava enquanto trocava a fralda do bebê. E se você quiser trabalhar na empresa, sempre vai ter um lugar para você. Mas, se quiser ser médico, advogado, professor ou qualquer outra coisa, eu vou apoiar seus sonhos. Marina frequentemente ficava na porta do quarto, observando Eduardo cuidar de Gabriel durante essas madrugadas, e seu coração se enchia de uma emoção tão intensa que às vezes ela precisava se apoiar na parede para não cair. Ver aquele homem poderoso e bem-sucedido se transformar em um pai amoroso e dedicado era algo que tocava a parte mais profunda da sua alma. Eduardo cantava canções de ninar com uma voz grave e melodiosa, balançava Gabriel com movimentos suaves e seguros e sempre conseguia acalmar o bebê com uma paciência infinita. Você tem um dom natural para isso. Marina comentou uma dessas noites, quando Eduardo finalmente conseguiu fazer Gabriel adormecer depois de uma hora de choro. É como se você tivesse nascido para ser pai. Eduardo sorriu, depositando Gabriel delicadamente no berço e ajustando a mantinha ao redor do corpinho pequeno. Talvez eu tenha nascido para ser pai dele especificamente, ele respondeu, olhando para Marina com uma intensidade que a fez sentir borboletas no estômago.
Durante os dias, enquanto Eduardo estava no trabalho, Dona Helena se tornou a companhia constante de Marina, ensinando-lhe truques de cuidados com bebês e dividindo histórias da criação de Eduardo. Meu filho sempre foi muito carinhoso, ela contava enquanto ajudava Marina a dobrar as roupinhas de Gabriel. Quando era pequeno, ele sempre trouxia para casa gatinhos perdidos, passarinhos machucados, qualquer bichinho que precisasse de cuidado. Eu sabia que ele seria um pai maravilhoso um dia. Marina ouvia essas histórias com interesse crescente, construindo uma imagem cada vez mais completa do homem que havia mudado sua vida de forma tão radical. Dona Helena, posso perguntar uma coisa? Marina disse um dia, hesitando um pouco. Eduardo nunca teve filhos próprios? Ele parece tão natural com o Gabriel. Dona Helena ficou em silêncio por um momento e Marina percebeu que havia tocado em um assunto delicado. Meu filho teve algumas complicações médicas anos atrás. Dona Helena explicou cuidadosamente, respeitando a privacidade de Eduardo, mas querendo que Marina entendesse a situação. Ele não pode ter filhos biológicos. Foi um golpe muito duro para ele, porque sempre sonhou em ser pai. Marina sentiu o coração se apertar ao ouvir aquela revelação, entendendo finalmente por que Eduardo havia se dedicado tanto a Gabriel desde o primeiro momento. Por isso ele se apegou tanto ao Gabriel, ela sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas. Ele vê no meu filho a chance de ser o pai que sempre quis ser. Dona Helena assentiu, tocando gentilmente o braço de Marina. Gabriel é uma bênção na vida do meu filho, querida. E você também. Vocês trouxeram uma alegria para esta casa que eu não via há muitos anos. Marina abraçou Dona Helena, sentindo que havia encontrado não apenas um lar, mas uma família verdadeira que a amava e aceita como ela era. Eduardo começou a reorganizar toda a sua rotina para passar mais tempo com Gabriel e Marina. Ele saía mais cedo do escritório, cancelava compromissos sociais que antes considerava importantes e transformou os fins de semana em momentos especiais para a família. Nos sábados pela manhã, ele fazia questão de preparar o café da manhã para Marina, trazendo-lhe a bandeja na cama junto com Gabriel, que já estava acordado e sorrindo. Bom dia, minha princesa, ele dizia para Marina, depositando um beijo carinhoso na testa dela. E bom dia, meu príncipe, acrescentava, fazendo cócegas na barriguinha de Gabriel, que respondia com gargalhadas que enchiam a casa de alegria. Esses momentos íntimos e familiares criavam uma atmosfera de lar que Eduardo nunca havia experimentado, e ele se deliciava com cada segundo dessa nova realidade. As tardes de domingo se tornaram sagradas para Eduardo. Ele levava Gabriel para o jardim, estendendo uma manta colorida na grama e brincando com o bebê sob o sol dourado. Marina observava da varanda, vendo como Eduardo fazia caretas engraçadas para Gabriel, como ele segurava os pequenos pés do bebê e fingia que Gabriel estava pedalando uma bicicleta imaginária, como ele lia livros de histórias infantis com vozes diferentes para cada personagem. Ele realmente ama esse bebê, Marina pensava, sentindo seu próprio amor por Eduardo crescer a cada dia que passava. Era impossível não se apaixonar por um homem que amava seu filho com tanta intensidade e genuinidade. Eduardo não estava fingindo ou representando. Seu amor por Gabriel era real, profundo e transformador. Quando Gabriel completou 3 meses, Eduardo organizou uma pequena festa de 3 meses de vida, convidando apenas Dona Helena e alguns poucos amigos próximos. Ele encomendou um bolo especial com o nome de Gabriel escrito em glacê azul, comprou balões coloridos para decorar a sala e até contratou um fotógrafo para registrar cada momento especial. Durante a festa, Eduardo fez um pequeno discurso que emocionou todos os presentes. Gabriel chegou na nossa vida como um presente inesperado, ele disse, segurando o bebê nos braços enquanto Marina estava ao seu lado. Ele me ensinou que a família não é só sobre sangue, mas sobre amor, dedicação e escolhas que fazemos com o coração. Gabriel, você mudou minha vida completamente e eu prometo que vou ser o melhor pai que eu conseguir ser para você. Marina chorou durante todo o discurso, tocada pela sinceridade e pela profundidade do compromisso que Eduardo estava fazendo publicamente. As noites começaram a ter um significado especial diferente quando Gabriel começou a dormir por períodos mais longos. Eduardo e Marina começaram a conversar mais, dividindo histórias de suas vidas, sonhos e medos. Eles se sentavam na sala depois que Gabriel adormecia, tomando chá ou vinho
e conversavam sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Eduardo contava sobre a pressão de administrar uma empresa grande, sobre a solidão que sentia antes de conhecê-los, sobre como Gabriel havia dado um novo propósito à sua vida. Marina falava sobre seus sonhos de trabalhar com educação infantil, sobre a dor de ter sido abandonada por Ricardo, sobre como se sentia grata e ao mesmo tempo confusa com todos os sentimentos novos que estava experimentando. Às vezes eu me sinto culpada por ser tão feliz, ela confessou uma noite. Depois de tudo que passei, eu não esperava encontrar tanta paz e alegria tão rapidamente. Eduardo segurou a mão de Marina naquela noite, um gesto simples que enviou ondas de calor pelo corpo dela. Você merece toda a felicidade do mundo, Marina, ele disse olhando profundamente nos olhos dela. O que Ricardo fez com você foi cruel e injustificável, mas talvez tenha sido necessário para que nossos caminhos se cruzassem. Marina sentiu o coração acelerar com o toque e com as palavras de Eduardo, percebendo que seus sentimentos por ele estavam evoluindo de gratidão para algo muito mais profundo e complicado. Ela estava se apaixonando pelo homem que havia salvado sua vida e que amava seu filho como se fosse próprio, mas tinha medo de admitir esses sentimentos, com receio de complicar a dinâmica perfeita que haviam criado juntos. Eduardo também estava lutando com sentimentos crescentes por Marina. Observá-la cuidar de Gabriel com tanto amor e dedicação, vê-la florescer na segurança do seu lar, conviver com sua doçura natural e sua força surpreendente, estava mexendo com ele de uma forma que não esperava. Ele havia se apaixonado primeiro por Gabriel, mas agora percebia que também estava se apaixonando pela mãe do bebê. Marina era diferente de todas as mulheres que ele havia conhecido, genuína, carinhosa, sem interesse em seu dinheiro ou status social. Ela o via como homem, como pessoa, e não como o empresário bem-sucedido que todos conheciam. Quando ela sorria para ele durante o café da manhã, quando agradecia pelos cuidados com Gabriel, quando riam juntos durante os momentos descontraídos, Eduardo sentia uma completude que jamais havia experimentado. Era como se finalmente tivesse encontrado a família que sempre quis ter, mas que chegou até ele de uma forma completamente inesperada e maravilhosa. Gabriel completou 6 meses em uma manhã de abril ensolarada, e Eduardo decidiu que a data merecia uma celebração especial. Ele havia observado nos últimos dias como o bebê estava mais ativo, sorrindo mais, tentando se sentar sozinho e babando em tudo que conseguia levar à boca. Nosso menino está crescendo tão rápido, ele comentou com Marina durante o café da manhã, observando Gabriel no cadeirão especial que havia comprado, tentando pegar pedacinhos de banana com as mãozinhas pequenas. Parece que foi ontem que ele nasceu, e agora olha só como ele está esperto e ativo. Marina sorriu, limpando o rostinho sujo de banana de Gabriel e beijando sua cabecinha cheirosa. Ele está se tornando uma criança de verdade, ela concordou, sentindo uma pontada de nostalgia ao pensar em como o tempo estava passando rapidamente. E tudo graças aos cuidados e ao amor que você tem dado a ele, Eduardo. Gabriel é uma criança feliz porque tem um pai maravilhoso. Eduardo sentiu o coração se apertar de emoção ao ouvir Marina chamar ele de pai de Gabriel. Nos últimos meses, essa palavra havia se tornado natural entre eles, mas toda vez que Marina a usava, Eduardo sentia uma onda de gratidão e felicidade que o pegava de surpresa. Eu quero organizar uma festa de meio aniversário para ele, Eduardo anunciou, seus olhos brilhando com entusiasmo. Nada muito grande, só nós 3, Dona Helena, e talvez alguns amigos próximos. Gabriel merece comemorar cada marco importante da vida dele. Marina ficou tocada com a ideia, mas também um pouco preocupada com os gastos. Eduardo, você não precisa gastar muito dinheiro com festa. Gabriel ainda é muito pequeno para entender. Eduardo balançou a cabeça, interrompendo gentilmente os protestos dela. Marina, deixa eu cuidar dos detalhes. Eu quero fazer isso por ele, por nós. Gabriel é meu filho em todos os sentidos que importam, e eu quero celebrar cada momento especial da vida dele. A preparação para a festa ocupou Eduardo durante toda a semana. Ele contratou uma decoradora especializada em festas infantis, que transformou o jardim da mansão em um verdadeiro país das maravilhas com o tema de animais da fazenda, já que Gabriel sempre ficava fascinado quando via patinhos e vaquinhas nos livros de histórias. Balões coloridos em formato de animais foram espalhados por todo o jardim. Uma mesa especial foi montada com um bolo decorado com um fazendeiro pequenino no topo,
e até mesmo um pônei manso foi trazido para que as crianças pudessem ver de perto. Eduardo também contratou um fotógrafo profissional e um cinegrafista para registrar cada momento da festa, querendo ter recordações permanentes daquele dia especial. Quando Gabriel crescer, ele vai poder ver como foi amado desde pequenininho, ele explicou para Marina, que observava os preparativos com o coração cheio de gratidão. No dia da festa, Marina vestiu Gabriel com uma roupinha especial que Eduardo havia mandado fazer sob medida. Um macacãozinho azul com bordados de animais da fazenda e um chapeuzinho de palha minúsculo que fazia o bebê parecer ainda mais adorável. "Meu Deus, que bebê mais lindo!" Dona Helena exclamou quando viu Gabriel vestido para a festa, pegando-o no colo e cobrindo-o de beijos. "Eduardo, você superou todas as expectativas. Esta festa está maravilhosa." Os convidados começaram a chegar por volta das 3 da tarde. Alguns colegas de trabalho de Eduardo, que haviam se tornado amigos próximos, vizinhos que conheciam a família, e até mesmo a doutora Carla, que havia acompanhado o nascimento de Gabriel e ficado emocionada ao receber o convite. Todos comentavam sobre como Gabriel parecia uma criança feliz e saudável, e como Eduardo irradiava orgulho paternal sempre que alguém elogiava o bebê. O momento mais emocionante da festa aconteceu quando Eduardo preparou uma surpresa especial para Marina. Ele havia encomendado um álbum de fotos profissional documentando os primeiros 6 meses de vida de Gabriel, desde as primeiras fotos no hospital até os momentos mais recentes no jardim da mansão. Cada página contava uma história. Gabriel dormindo no colo de Eduardo, Marina amamentando com um sorriso sereno, os 3 juntos durante os passeios dominicais, Gabriel dando suas primeiras gargalhadas. "Marina, eu queria te dar uma coisa", Eduardo disse, chamando a atenção de todos os convidados e entregando a ela o álbum embrulhado em papel dourado. "Este álbum conta a história da nossa família, desde o dia em que Gabriel nasceu." Marina abriu o presente com mãos trêmulas e quando viu a primeira página com a foto dela, segurando Gabriel recém-nascido no hospital, ela começou a chorar. Enquanto Marina folheava o álbum, seus olhos se enchiam de lágrimas de gratidão e emoção. Cada foto capturava momentos preciosos que ela nem havia percebido que estavam sendo registrados. Eduardo ensinando Gabriel a segurar um chocalho, ela e Eduardo rindo juntos durante um almoço em família, Gabriel fazendo caretas engraçadas durante o banho. "Eduardo, isso é o presente mais lindo que alguém já me deu", ela conseguiu dizer através das lágrimas, levantando-se da cadeira onde estava sentada. "Obrigada por documentar esses momentos. Obrigada por tornar nossa vida tão especial. Obrigada por amar Gabriel como se ele fosse seu filho biológico." Eduardo se aproximou dela, também emocionado, e quando Marina se virou para agradecer mais uma vez, seus olhos se encontraram em uma intensidade que fez o mundo ao redor desaparecer por alguns segundos. O beijo aconteceu naturalmente, como se fosse inevitável depois de meses de sentimentos crescentes e uma conexão emocional que havia se aprofundado a cada dia que passavam juntos. Eduardo segurou delicadamente o rosto de Marina entre suas mãos, e ela fechou os olhos, sentindo os lábios dele tocarem os seus com uma ternura que a fez tremer. Foi um beijo suave, cheio de amor e promessas não faladas, testemunhado pelos convidados que aplaudiram discretamente, felizes em ver que o amor havia florescido entre aqueles dois que tão claramente se completavam. Gabriel, no colo de Dona Helena, escolheu exatamente aquele momento para dar uma de suas gargalhadas mais sonoras, como se estivesse aprovando a união dos seus pais. "Até o Gabriel está feliz", Dona Helena comentou com um sorriso radiante, limpando as próprias lágrimas de emoção. Dona Helena havia observado o relacionamento entre Eduardo e Marina crescer e se desenvolver durante os últimos meses, e sua aprovação da união dos dois era absoluta e incondicional. No início, ela tinha algumas reservas naturais. Afinal, Marina havia aparecido na vida do seu filho de forma inesperada, em circunstâncias dramáticas, e Dona Helena queria ter certeza de que as intenções da moça eram puras. Mas conforme foi convivendo com Marina, vendo seu caráter genuíno, sua dedicação a Gabriel, e principalmente observando como ela amava Eduardo pelo homem que ele era, e não pelo que ele possuía, Dona Helena se convenceu de que o destino havia enviado a nora perfeita para sua família. "Marina, querida, eu preciso te falar uma coisa", Dona Helena disse mais tarde,
quando a festa estava terminando e os convidados haviam ido embora. Nos últimos meses você trouxe uma alegria para meu filho que eu não via há anos. Gabriel é uma bênção, mas você também é. Eduardo era um homem solitário, e agora ele é um homem completo. Marina abraçou Dona Helena com força, sentindo que havia ganhado não apenas o amor de Eduardo, mas também uma mãe que nunca teve. Dona Helena, eu não sei como agradecer por tudo que a senhora e Eduardo fizeram por mim e pelo Gabriel. Vocês nos salvaram de uma situação desesperadora e nos deram uma família. Dona Helena afastou Marina para olhar em seus olhos, segurando suas mãos com carinho. Querida, você não precisa agradecer nada. Família é isso. Cuidamos uns dos outros, nos apoiamos, construímos uma vida juntos. E agora, vocês são nossa família para sempre. Eduardo observava a conversa entre sua mãe e Marina, com o coração transbordando de felicidade, percebendo que havia encontrado não apenas o amor da sua vida, mas também que Gabriel havia ganhado uma avó que o amaria incondicionalmente, e Marina havia encontrado a figura materna que perdera ainda jovem. Naquela noite, depois que Gabriel foi colocado para dormir e Dona Helena se retirou para seu quarto, Eduardo e Marina ficaram sozinhos na sala, ainda processando as emoções intensas do dia. E então nós nos beijamos, Marina disse com um sorriso tímido, sentando-se no sofá ao lado de Eduardo. Foi maravilhoso. Eduardo pegou a mão dela, entrelaçando os dedos com carinho. Marina, eu preciso te falar como me sinto. Nos últimos meses, você e Gabriel se tornaram as pessoas mais importantes da minha vida. Eu me apaixonei por vocês dois e não consigo imaginar minha vida sem vocês. Marina sentiu o coração acelerar, feliz em ouvir a confirmação dos sentimentos que ela própria vinha nutrindo. Eduardo, eu também me apaixonei por você. No início, eu sentia apenas gratidão pelo que você fez por nós. Mas conforme fui te conhecendo, vendo como você ama Gabriel, como você me trata com tanto carinho, eu me apaixonei pelo homem extraordinário que você é. Eduardo sorriu, puxando Marina para mais perto e beijando sua testa com ternura. Então nós estamos na mesma página, ele disse, sua voz carregada de emoção. Eu quero construir uma vida com você e Gabriel. Quero que sejamos uma família de verdade, oficialmente. Quero adotar Gabriel legalmente, dar meu sobrenome a ele, ser seu pai em todos os sentidos. Marina sentiu lágrimas de felicidade brotarem em seus olhos mais uma vez. Eduardo, você tem certeza? Isso é um compromisso muito grande. Eduardo balançou a cabeça, segurando o rosto dela entre suas mãos. Marina, eu nunca tive mais certeza de nada na minha vida. Gabriel já é meu filho no coração, e você já é a mulher que eu amo. Agora eu só quero que isso seja oficial, reconhecido, para que todo mundo saiba que vocês são minha família. Eles se beijaram novamente, selando um compromisso que havia crescido naturalmente ao longo dos meses, baseado em amor genuíno, respeito mútuo e o bem-estar de Gabriel. 8 meses haviam se passado, desde que Marina e Gabriel encontraram um lar na mansão de Eduardo, e a vida havia adquirido uma rotina doce e previsível que os três amavam profundamente. Gabriel agora engatinhava pela casa toda, explorando cada canto com a curiosidade natural de uma criança saudável e amada. E Eduardo havia se tornado oficialmente seu pai através de um processo de adoção que foi finalizado sem complicações. Marina havia retomado os estudos, fazendo um curso de pedagogia online que Eduardo fazia questão de custear, realizando o sonho dela de trabalhar com educação infantil. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade, e talvez por isso o destino tenha decidido testar a força daquela família que havia se formado de maneira tão inesperada e bela. Foi numa tarde de sábado, quando Eduardo estava no escritório resolvendo alguns assuntos urgentes e Marina passeava com Gabriel no shopping, que o passado decidiu voltar para assombrar a felicidade que eles haviam construído juntos. Marina estava escolhendo roupas novas para Gabriel, que crescia tão rapidamente que sempre precisava de peças maiores, quando uma voz familiar e indesejada a fez congelar no meio da loja infantil. Marina? Marina, é você mesmo? Ela se virou lentamente, sentindo o sangue gelar nas veias, ao reconhecer Ricardo parado a poucos metros de distância, vestindo um terno barato e com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia interesse calculista.
Gabriel estava no carrinho brincando com um pequeno ursinho de pelúcia que Eduardo havia comprado para ele, alheio à tensão que subitamente tomou conta do ambiente. Ricardo, Marina conseguiu dizer, sua voz saindo mais fraca do que ela gostaria. O que você está fazendo aqui? O ex-marido se aproximou, seus olhos percorrendo Marina de cima a baixo, notando as roupas caras que ela vestia, a bolsa de marca que carregava, o carrinho importado onde Gabriel estava sentado. Era óbvio que a situação financeira de Marina havia mudado drasticamente desde a última vez que se viram. Nossa, você está bem diferente, Ricardo comentou com um sorriso que não chegava aos olhos, aproximando-se ainda mais e tentando espiar Gabriel no carrinho. E este deve ser nosso filho. A palavra nosso saiu da boca dele como se ele tivesse algum direito sobre Gabriel, e Marina sentiu uma raiva fria crescer dentro do peito. Gabriel não é seu filho, ela respondeu firmemente, colocando-se entre Ricardo e o carrinho de forma protetora. Você abriu mão de qualquer direito sobre ele quando me expulsou de casa grávida de 8 meses. Ricardo deu uma risadinha forçada, passando a mão pelos cabelos que já mostravam sinais de calvície precoce. Marina, eu sei que você está magoada comigo, e eu entendo. Mas agora que eu tive tempo para pensar, para amadurecer, eu quero fazer a coisa certa. Quero ser um pai presente para nosso menino. Marina o olhou com incredulidade, não conseguindo acreditar na audácia daquele homem que havia destruído sua vida e agora voltava como se pudesse simplesmente reclamar seu lugar. Você está falando sério? Marina perguntou, sua voz carregada de indignação. Você me abandonou quando eu mais precisava, disse que não queria ter nada a ver comigo ou com o bebê, e agora, depois de 8 meses, você aparece dizendo que quer ser pai? Ricardo assumiu uma expressão que ele devia achar convincente, mas que para Marina pareceu patética e falsa. Marina, eu cometi um erro. Eu estava confuso, assustado com a responsabilidade de ser pai, mas agora eu cresci, mudei, e vejo que você está bem de vida. Ele olhou ao redor da loja cara, fazendo questão de notar os preços elevados das roupas infantis. Talvez possamos conversar sobre uma reconciliação, sobre darmos uma segunda chance para nossa família. Marina sentiu náusea ao ouvir aquelas palavras, percebendo claramente que Ricardo não estava interessado nela ou em Gabriel, mas sim na vida confortável que ela havia construído ao lado de Eduardo. Ricardo, eu vou ser muito clara com você, Marina disse, sua voz tremendo de raiva contida. Eu não quero você na minha vida nem na vida do Gabriel. Você perdeu qualquer direito de ser chamado de pai quando me jogou na rua. Gabriel tem um pai agora, um homem que o ama de verdade, que esteve presente desde o nascimento, que adotou ele oficialmente. Você não é nada para nós. Ricardo riu de forma desagradável, mostrando os dentes amarelados pelo cigarro. Ah, entendi a situação. Você arrumou um trouxa rico para bancar você e meu filho. Muito esperta, Marina. Sempre soube que você tinha isso em você. As palavras de Ricardo foram como tapas na cara de Marina, que sentiu uma fúria crescer dentro dela como nunca havia sentido antes. Como você ousa falar assim de mim? Eduardo não é um trouxa. Ele é um homem bom, honesto, que nos ama de verdade. Ele me salvou quando você me destruiu. Ricardo percebeu que havia tocado em um ponto sensível e decidiu apertar ainda mais. Que história bonita, Marina. Mas você acha mesmo que esse homem rico vai ficar com você para sempre? Homens como ele usam mulheres como você e depois descartam quando se cansam. E quando isso acontecer, você vai ficar sem nada, porque meu filho vai estar comigo. Marina sentiu o mundo girar ao redor dela, não por causa das palavras cruéis de Ricardo, mas por causa da ameaça velada que ele havia feito em relação a Gabriel. Você não vai encostar um dedo no meu filho, ela disse, sua voz baixa, mas carregada de uma determinação feroz. Gabriel tem um pai que o ama, uma família que o protege. Você não tem nenhum direito legal sobre ele. Ricardo sorriu de forma maliciosa, como se soubesse algo que Marina não sabia. Ah, mas eu tenho sim. Eu sou o pai biológico dele, e isso conta muito na justiça. Se eu quiser, posso entrar com um processo para ter a guarda compartilhada. A ameaça de Ricardo fez Marina sentir um frio na espinha, mas antes que ela pudesse responder, uma voz firme e autoritária cortou o ar tenso da loja. Com licença, há algum problema aqui? Eduardo havia chegado, e sua presença imediatamente mudou toda a dinâmica da situação. Ele estava vestido de forma impecável, como sempre,
mas havia algo em sua postura e em sua expressão que irradiava poder e proteção. Ricardo se virou para encarar Eduardo, e Marina pôde ver no rosto do ex-marido uma mistura de inveja e desconforto. Era óbvio que Ricardo se sentia intimidado pela presença imponente de Eduardo, mas tentou disfarçar com uma arrogância forçada. "E você deve ser o novo papai", Ricardo disse com sarcasmo. "Prazer em conhecer você. Eu sou Ricardo, o pai verdadeiro do Gabriel." Eduardo se aproximou calmamente, colocando-se ao lado de Marina e pousando uma mão protetora em suas costas. "Eu sei exatamente quem você é", Eduardo disse, sua voz controlada, mas gelada. "Você é o homem que abandonou Marina grávida de 8 meses, o homem que abriu mão de qualquer direito sobre Gabriel no momento em que escolheu outra família." Ricardo tentou manter a pose, mas era visível que estava se sentindo acuado. "Olha, eu entendo que vocês devem estar chateados comigo, mas eu mudei, cresci, e agora quero fazer parte da vida do meu filho." Eduardo deu um passo à frente, e embora não tenha feito nenhum gesto agressivo, sua presença irradiava uma autoridade que fez Ricardo recuar instintivamente. "Gabriel não é seu filho", Eduardo disse, cada palavra carregada de uma determinação inabalável. "Ele é meu filho. Eu o adotei legalmente. Dei meu sobrenome a ele. Estive presente desde o nascimento. Você é apenas um estranho que compartilha alguns genes com ele." Ricardo tentou argumentar, mas Eduardo não havia terminado. "Além disso, você abandonou qualquer direito parental quando abandonou Marina. Eu tenho toda a documentação legal necessária para provar isso, incluindo declarações de testemunhas sobre como você a tratou." A confiança de Ricardo começou a desmoronar diante da firmeza e da preparação óbvia de Eduardo. "Vocês não podem simplesmente me excluir da vida da criança." Ricardo tentou mais uma vez, mas sua voz já não tinha a mesma arrogância de antes. "Eu tenho direitos..." Eduardo interrompeu com um sorriso que não tinha nada de amigável. "Você não tem direito nenhum, Ricardo. E se tentar criar problemas para minha família, você vai descobrir que eu tenho recursos e advogados muito melhores que os seus." A ameaça foi feita de forma educada, mas o recado foi claro. Ricardo olhou ao redor da loja cara, para as roupas caras que Marina vestia, para o carrinho importado de Gabriel, e percebeu que estava lidando com pessoas que tinham muito mais poder e recursos do que ele jamais teria. "Além disso", Eduardo continuou, "se você se aproximar da minha esposa ou do meu filho novamente, eu vou considerar isso assédio e vou tomar as medidas legais cabíveis." Marina sentiu o coração acelerar quando Eduardo se referiu a ela como esposa, embora eles ainda não fossem oficialmente casados. Gabriel, que havia permanecido calmo durante toda a discussão, escolheu aquele momento para estender os bracinhos para Eduardo, dizendo claramente papai pela primeira vez. Foi como se o bebê tivesse entendido a situação e decidido deixar claro quem era realmente seu pai. Eduardo pegou Gabriel no colo imediatamente, beijando a cabecinha do menino com carinho, e Gabriel se aninhou contra o peito do pai com total confiança e amor. Ricardo observou a cena com uma expressão amarga, percebendo que havia perdido qualquer chance de reivindicar um lugar na vida de Gabriel. "Vocês vão se arrepender disso", ele disse, tentando uma última cartada desesperada. "Quando as coisas ficarem difíceis entre vocês, quando ele se cansar de bancar você, Marina, lembrem-se de que eu avisei." Eduardo deu mais um passo em direção a Ricardo, sua paciência finalmente chegando ao limite. "Saia daqui agora, Ricardo, e não se aproxime da minha família nunca mais." Ricardo percebeu que havia perdido completamente o controle da situação e que qualquer tentativa de continuar a discussão só pioraria as coisas para ele. Ele olhou uma última vez para Gabriel, que estava feliz e seguro nos braços de Eduardo, depois para Marina, que o encarava com uma mistura de nojo e pena, e finalmente para Eduardo, cuja presença imponente deixava claro que ele não era alguém com quem se devia mexer. "Isso não acabou", Ricardo murmurou, mas sem muita convicção, antes de se virar e sair da loja rapidamente, deixando para trás uma família que havia se tornado mais forte diante da adversidade. Eduardo segurou Marina com um braço, enquanto mantinha Gabriel no outro, formando um círculo protetor de amor que nenhuma ameaça externa poderia quebrar. "Nunca mais", Eduardo sussurrou no ouvido de Marina. "Ele nunca mais vai incomodar vocês. Eu prometo." Nos dias que se seguiram ao encontro desagradável com Ricardo,
Eduardo tomou todas as medidas legais necessárias para proteger sua família. Ele contratou os melhores advogados da cidade, documentou formalmente o abandono que Ricardo havia feito de Marina e Gabriel e conseguiu uma ordem judicial que proibia o ex-marido de se aproximar deles. Quero que você fique tranquila, Eduardo disse para Marina enquanto revisavam os documentos legais no escritório do advogado. Ricardo não tem base legal nenhuma para reivindicar direitos sobre Gabriel. Ele abandonou vocês voluntariamente, e isso está documentado. Além disso, eu adotei Gabriel oficialmente, o que me torna o pai legal dele em todos os aspectos. Marina segurou a mão de Eduardo, sentindo uma mistura de alívio e gratidão que a deixava quase sem palavras. Eduardo, eu não sei como agradecer por tudo que você está fazendo por nós. Você não tem ideia do medo que eu senti quando Ricardo apareceu falando em direitos paternais. Eduardo beijou a testa dela com carinho, puxando-a para mais perto. Marina, você e Gabriel são minha família. Eu vou proteger vocês de qualquer coisa e de qualquer pessoa que tente fazer mal a vocês. Gabriel, agora com quase 1 ano de idade, havia se desenvolvido em uma criança alegre e saudável, que claramente amava Eduardo como se ele fosse seu pai biológico. Ele já conseguia ficar em pé segurando nos móveis. Falava algumas palavras simples como papai, mamãe e vovó, e sempre sorria quando via Eduardo chegando do trabalho. A conexão entre pai e filho era tão forte e natural que qualquer pessoa que os visse juntos jamais suspeitaria que não compartilhavam os mesmos genes. Durante as tardes, Eduardo fazia questão de brincar com Gabriel no jardim, ensinando-o a caminhar segurando suas mãos, lendo livros infantis com vozes diferentes para cada personagem e fotografando cada pequeno marco do desenvolvimento do menino. Ele vai dar os primeiros passos sozinho a qualquer momento, Eduardo comentou com Marina, enquanto observavam Gabriel se apoiar no sofá e tentar se equilibrar. Eu não quero perder esse momento por nada no mundo. Marina sorria vendo o entusiasmo paternal de Eduardo, sabendo que Gabriel era uma criança abençoada por ter um pai tão dedicado e amoroso. Foi numa tarde de domingo, quando estavam todos reunidos no jardim para um almoço em família, que Eduardo decidiu que havia chegado a hora de oficializar definitivamente sua união com Marina. Dona Helena estava brincando com Gabriel na grama, fazendo-o rir com cócegas e brincadeiras, quando Eduardo se levantou da mesa e se dirigiu para o centro do jardim. Marina, você pode vir aqui um momento? Ele pediu, sua voz carregada de uma emoção que fez Marina sentir borboletas no estômago. Ela se aproximou curiosa, e foi quando Eduardo ajoelhou em uma perna e tirou uma pequena caixinha de veludo azul do bolso do paletó que Marina entendeu o que estava acontecendo. Suas mãos voaram para o rosto, cobrindo a boca que se abriu em surpresa, enquanto lágrimas de felicidade começaram a brotar em seus olhos. Dona Helena parou de brincar com Gabriel e segurou o netinho no colo para que ele pudesse assistir ao momento especial, sabendo que estava presenciando algo que marcaria para sempre a história daquela família. Marina Santos, Eduardo começou, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. Há quase 1 ano você e Gabriel entraram na minha vida e mudaram tudo. Vocês me ensinaram o que é realmente amar, o que é ser família, o que é ter um propósito maior que qualquer sucesso profissional. Ele abriu a caixinha, revelando um anel de noivado com um diamante solitário, que brilhava sob a luz dourada do sol da tarde. Você me fez pai, me fez homem completo, me fez feliz de uma forma que eu jamais pensei ser possível. Gabriel não só ganhou uma mãe maravilhosa em você, ele também me deu a chance de ser o pai que sempre sonhei ser. Marina chorava abertamente agora, as lágrimas correndo livremente pelo seu rosto, enquanto ela olhava para o homem ajoelhado diante dela, o homem que havia salvado sua vida e dado uma família para seu filho. Marina, você quer se casar comigo? Quer ser oficialmente minha esposa e formar comigo a família que já somos no coração? Sim, Marina exclamou sem hesitar, estendendo a mão trêmula para que Eduardo colocasse o anel em seu dedo. Sim, Eduardo, eu quero me casar com você. Eu te amo. Eu amo o pai maravilhoso que você é para Gabriel. Eu amo a família que nós construímos juntos. Eduardo se levantou e a beijou com paixão, segurando-a contra o peito, enquanto Dona Helena aplaudia emocionada, e Gabriel, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, batia palminhas e ria da alegria que via nos adultos ao redor dele.
Nós vamos ser uma família oficial, Eduardo sussurrou no ouvido de Marina. Gabriel vai ter nosso sobrenome. Você vai ser minha esposa. E nada nem ninguém vai poder separar o que nós construímos com tanto amor. Marina se afastou para olhar nos olhos dele, vendo ali todo o amor e toda a determinação que haviam a protegido durante os momentos difíceis. Eduardo, eu prometo que vou ser a melhor esposa que eu conseguir ser. Vou amar você e cuidar da nossa família com todo o meu coração. O casamento foi marcado para 2 meses depois, numa cerimônia íntima na própria mansão, com decoração simples mas elegante no jardim, onde Gabriel havia dado seus primeiros passos e onde Eduardo havia pedido Marina em casamento. Marina escolheu um vestido branco simples mas elegante, que realçava sua beleza natural sem ostentação, e Eduardo vestiu um terno cinza claro que o fazia parecer ainda mais distinto e feliz. Gabriel foi o pajem mais jovem que o padre já havia visto, usando um smoking em miniatura e carregando as alianças numa almofadinha especial que Dona Helena havia bordado à mão. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se havia algum impedimento para aquele casamento, Gabriel escolheu exatamente aquele momento para dar seus primeiros passos sozinhos, cambaleando da cadeira de Dona Helena até os braços de Eduardo, como se quisesse abençoar pessoalmente a união dos seus pais. Todos os presentes riram e choraram ao mesmo tempo, percebendo que até Gabriel aprovava completamente aquele casamento. 6 meses depois do casamento, Marina descobriu que estava grávida novamente, numa manhã em que acordou se sentindo enjoada e cansada. O teste de gravidez confirmou suas suspeitas, e ela passou o dia inteiro pensando em como contar a novidade para Eduardo. Quando ele chegou do trabalho naquela noite, Marina o esperava na sala com Gabriel no colo e uma expressão misteriosa no rosto. Eduardo, eu tenho uma novidade para você, ela disse, sentindo o coração acelerar de ansiedade e felicidade. Gabriel vai ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha. Eduardo ficou parado por alguns segundos, processando a informação, antes de um sorriso imenso se espalhar pelo seu rosto. Você está grávida? Ele perguntou, aproximando-se rapidamente. Nós vamos ter outro bebê. Marina assentiu, rindo através das lágrimas que começaram a cair. Sim, amor. Nossa família vai crescer ainda mais. Eduardo a abraçou com força, depois se ajoelhou na frente dela e beijou sua barriga ainda lisa, sussurrando palavras de amor para o bebê que estava crescendo ali dentro. A notícia da gravidez trouxe ainda mais alegria para a família. Dona Helena ficou eufórica, com a perspectiva de ter outro netinho para mimar, e Gabriel, mesmo ainda sendo muito pequeno para entender completamente, parecia sentir que algo especial estava acontecendo e ficava mais carinhoso com Marina, fazendo carinhos na barriga dela e dando beijinhos como se já soubesse que ali dentro estava crescendo seu irmãozinho. Eduardo se tornou ainda mais protetor e carinhoso, cuidando para que Marina não fizesse nenhum esforço desnecessário e acompanhando cada consulta médica com o mesmo entusiasmo de um pai de primeira viagem. Desta vez, eu vou acompanhar toda a gravidez desde o início, ele disse, segurando a mão de Marina durante a primeira ultrassonografia. Vou ver nosso bebê crescer, vou sentir ele se mexer, vou estar presente em cada momento. Marina olhava para Eduardo com o coração transbordando de amor, sabendo que seus filhos eram abençoados por ter um pai tão dedicado e amoroso. No final daquela história que havia começado com abandono e dor, mas que se transformou numa jornada de amor e redenção, Eduardo finalmente havia encontrado a família que sempre sonhou ter. Gabriel havia ganhado o melhor pai que uma criança poderia desejar. Marina havia encontrado o amor verdadeiro e a segurança que merecia. E Dona Helena havia ganhado a nora e os netos que tanto desejava. A mansão que antes ecoava com solidão agora estava cheia de risadas infantis, conversas animadas durante o jantar e o som de uma família feliz, vivendo cada dia com gratidão e amor. Eduardo ainda trabalhava duro na sua construtora, mas agora tinha um motivo muito mais importante para chegar em casa. Sua esposa e seus filhos o esperavam com abraços calorosos e sorrisos que iluminavam qualquer dia difícil. A vida havia provado que, às vezes, o destino nos leva pelos caminhos mais inesperados, para nos dar exatamente aquilo que nosso coração sempre soube que precisava. Queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor incondicional
e da generosidade humana. A jornada de Eduardo, Marina e Gabriel nos mostra que família não é apenas sobre sangue ou laços biológicos, mas sobre escolhas que fazemos com o coração, sobre cuidado, proteção e amor genuíno. Eduardo poderia ter passado direto naquela noite chuvosa, mas escolheu parar e ajudar uma desconhecida. Essa simples decisão mudou não apenas a vida de Marina e Gabriel, mas também preencheu o vazio que ele carregava há tanto tempo. Marina, mesmo após ter sido cruelmente abandonada, teve coragem de confiar novamente, de abrir seu coração para receber amor e construir uma nova família. Gabriel, mesmo sendo apenas um bebê, tornou-se o elo que uniu dois corações feridos e os transformou numa família verdadeira. Às vezes, os filhos chegam até nós de formas inesperadas, mas o amor que desenvolvemos por eles é sempre real e transformador. A história nos lembra que nunca é tarde para recomeçar, que sempre existe esperança, mesmo nos momentos mais escuros, e que o amor verdadeiro tem o poder de curar as feridas mais profundas do coração. E vocês, queridos ouvintes, já viveram alguma situação onde um gesto de bondade mudou completamente o rumo da sua vida? Deixem seus comentários contando suas experiências, suas cidades, e não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Um abraço carinhoso a todos e que suas vidas sejam sempre abençoadas com amor, família e muita felicidade. Até a próxima!